Olá, eu sou a Lu e hoje vamos pintar Amor Perfeito num pano que a gente recorta a barra. Então, aqui eu tenho um pano que já está costurado. É assim, a gente tem essa parte aqui é o pano que veio inteiro, tá? Mas ela já está costurada num bordado inglês. Olha, esse paninho aqui, ele é duplo. Olha como que fica. Aqui tá costurado. Aqui, ó, depois que você fecha com bordado inglês, você costura na parte do pano. Ó, tá vendo? Aí fica assim. A gente vai pintar, depois a gente vai recortar essa parte e você vai ver que a pintura vai cair em cima do bordado inglês. Quando você for riscar, aqui tá a costura, ó. Então, você vai pintar deixando uma beirada abaixo dessa costura. Quando eu comecei a pintar, eu esqueci de um detalhe. Olha, passou a tinta do pano pro bordado inglês. Então, nesse ponto, antes de começar a pintura, vocês vão forrar aqui embaixo com um papelzinho assim, ó. Tá? Bem encaixadinho ali. Aí pode pintar tranquilamente. Terminou, só tirar. Aqui nós temos o risco. É um barrado. E você pode colocar isso aqui numa toalha de rosto, de banho também. Nós vamos começar pelas folhas. Vou começar pintando essas folhinhas aqui, ó, que estão aqui no meio emaranhado. Eu vou usar o verde grama, vou fazer essa daqui primeiro. Você viu que tem a ranhura. O lado da ranhura, esse lado é onde eu vou colocar a sombra. Então, eu vou trabalhar com o verde grama. Quero fazer uma mistura de cores aqui. Ó, verde grama, um pouco. Azul Caribe. Eu gosto muito dessa mistura. Trabalhando com pincel pequeno, ó, número 4. Vou usar um pouquinho do verde pântano. Eu vou deixar mais escurinho aqui na base. Eu vou subir com ele pelo meio. E pro lado que o risco mostra, eu vou fazer uma ranhura, olha. Essa folhinha tá pronta pra gente iluminar. E eu vou fazer isso com marfim. Você viu que eu passei o pântano no meio e puxei pra lá. Agora, do lado aqui, ó, do lado de baixo, do lado de trás, eu vou colocar o marfim. Esse pano é ruim de pintar porque ele tem uns fiapos. Eu não passei a bucha primeiro, então vai ficar levantando. Ó, já dei uma iluminadinha, tá vendo? Agora, eu vou fazer isso aqui do lado de cima. Bem na borda. Eu vou colocar um pouquinho do marfim também e vou dar uma puxadinha. Olha, essa é a minha sugestão de folha para você fazer esse trabalho. Vou fazer mais essa daqui e você vai me acompanhar. Ó, verde grama. Vou colocar aqui uma base. O azul Caribe. Completando a folha. Dou uma misturada para não ficar dividido, né, a cor. Ó, o pincel ficou bem limpo. Eu pego um pouquinho do verde pântano, coloco aqui embaixo. Posso fazer uma sombra. Depois eu puxo pelo meio. E do lado que tem o risquinho, você vai puxar o verde pântano assim, ó, deixa arranhado. Aí lava o pincel, porque você vai trabalhar com uma cor mais clara. Pega o marfim, coloca bem do ladinho ali do pântano. E esse marfim você vai puxar assim pro lado contrário. Pântano pra lá, marfim pra cá. Depois você vem com o marfim de novo
Aí, agora na borda de cima. E dá umas pinceladinhas, não precisa fazer inteiro. E não precisa misturar. Agora, você vai dar a pinceladinha e vai deixar assim, arranhadinho. Vou pegar verde pântano e grama aqui no pincel. E vou fazer aqui, ó, um cabinho. Vou até fechar aqui, que aqui a gente já tem uma outra folhinha. Vou fazer essa aqui, que ela tá bem escondida aqui embaixo do Amor Perfeito. Vou fazer pra você me acompanhar. Ó, você não vai ter dúvidas aí. Toda essa área aqui, ó, já vou deixar com o verde. Quando você estiver acompanhando a bordinha do Amor Perfeito, você viu que ele é cheio de curvas, então você deve respeitar. Não passe reto. Siga a orientação do risco bem direitinho, que você não vai ter problemas, o seu trabalho não vai ficar com aquele aspecto duro. Ó, coloquei o verde e o azul, agora um pouquinho do pântano aqui embaixo. Embaixo, que eu quero dizer, é no pé da folha. O pezinho dela tá aqui. Olha, o risco vai, atravessa aqui pelo meio. Aí, esse risco, eu vou puxar o pântano pra baixo. E eu vou colocar um pouquinho do pântano aqui, porque é uma área bem escura. Olha só, não fechei tudo, mas ali deixei bem escurinho. E agora eu vou iluminar no espaço que sobrou. Aqui, um pouquinho só. E a área de baixo, eu posso colocar um pouquinho mais de tinta. Agora que eu te mostrei... Ah, já vou fazer o acabamento. Eu vou usar o verde grama para fazer um acabamento. Ó, um biquinho aqui, uma pontinha. Geralmente, a gente coloca esse semi-contorno nas áreas de luz, porque aqui no escuro não vai aparecer. Olha o que eu vou fazer. Um pouquinho do marfim. Eu vou colocar um risquinho, que não precisa ser inteiro. Um pouquinho. Isso vai marcar o centro. Posso até colocar uns risquinhos aqui, ó, pra cima do lado escuro. Tá? Esse vai ser o acabamento das folhas. Vou terminar as minhas. Depois você acompanha e faz as suas. Terminei as folhas. Você vai seguir para ver onde que tá a luz, onde que tá a sombra. Vai fazer as suas. Aí nós vamos para esse botão do Amor Perfeito aqui da esquerda, que eu vou preencher totalmente de amarelo ouro. Preenchi. Agora eu vou pegar o uva, vou colocar aqui no pratinho porque eu quero muito pouca tinta no pincel. E eu vou fazer a sombra. Olha, essa pétalazinha tá por trás. Esta daqui, ela tá por cima daquela também. Então, aqui vai ficar um pouquinho de sombra. E eu vou colocar aqui, tá vendo que tem uma voltinha? Eu vou colocar uma dobrinha. E vou puxar um pouquinho assim. Agora, eu vou colocar o branco, que vai iluminar. Tô trabalhando com aquele pincel 4 mesmo, viu? Um pouquinho do branco aqui é importante, porque essa daqui tá por cima daquela. E nessa eu vou jogar só um pouquinho do branco ali, ó, na bordinha, aqui na pontinha. Aqui também tem que ter branco. Aqui também tem que ter branco. Você viu que a flor continua amarela. Só que tem um pouquinho de sombra do uva e um pouquinho de luz com o branco. Aqui eu tenho uma dobrinha, então eu vou, ao invés de passar o pincel assim, eu vou virar o meu pincel. Olha, a ponta tá ali, ó. Encosto aqui, cresço e volto. Termino grudadinho na linha. Pronto, fiz uma dobrinha.
Esse outro botãozinho aqui, eu vou preencher de branco. Quero fazer bem colorido aqui, um de cada cor. Porque o tecido que eu tenho é colorido. E para você ter modelos diferentes de cores de amor perfeito. Esse daqui eu vou trabalhar com uma sombra de azul Caribe. Como é pequenininho, eu vou deixar bem pouquinha sombra. Ó, só nesse cantinho. Terminei de colocar a sombra, lavo meu pincel e eu vou voltar com o branco iluminando. Por mais que ele seja branco, você deve colocar esse branco de novo. Tá, segundo botãozinho. Esses cabinhos, esses arabescos, vou fazer com o verde grama. Esse arabesco, esse verdinho aqui, ó, a sépala. Se viu como eu jogo o pincel pra cá e jogo o pincel pra cá. Pode até pôr mais um assim no meio, que não tem problema. Mas isso aqui fica assim, bem soltinho, parece uma aranhinha. Se você observar o amor perfeito verdadeiro, você vai ver que essas sépalas, elas são desse jeito. O cabinho, já vou fazer também com o verde grama. Olha, preferível você deixar um pouquinho mais grossinho do que deixar muito fininho, fica parecendo irreal. Ó, só não pode ficar assim espetando, porque ele não tem, ele é bem lisinho. Esse grafismo aqui também vou deixar com verde grama. Vendo? Não ficou muito fininho, mas ele ficou parelho. Eu vou iluminar com um pouquinho do branco aqui. Um pouquinho só. E aqui, olha, os dois se cruzaram, então eu vou passar o menor por cima. Isso significa um pouquinho de branco ali no cruzamento. Agora, nós vamos para esse amor perfeito aqui. A gente vai começar aqui por trás. Essa última pétala, eu vou preencher aqui embaixo. Não, eu vou preencher praticamente inteiro com uva. Ó. E vou usar o azul Caribe para fechar aqui, ó. Deixei só uma bordinha ali. Esse é o lugar da luz. E essa vai ser a nossa luz, o azul Caribe. A segunda pétala de trás, vou fazer também com uva. Você sabe que o amor perfeito, ele pode ter várias cores na mesma flor. Olha, preenchi quase tudo. Agora, eu vou colocar o azul aqui. A próxima pétala, eu vou colocar o amora. Ele é um pouquinho mais claro. Ó, não vou chegar na bordinha também. Tá? Agora, eu vou colocar o azul. Fechando aqui esse espaço branco que eu deixei. Olha como ele vai separar bem uma pétala da outra. E pra dentro dá uma esfumaçadinha. Pronto, vou fazer a outra pétala do mesmo jeito. Sempre tem assim, ó, umas voltinhas. Preserva todas essas voltinhas, não passe reto, não faça redondão. Agora vem a pétala maior, que eu vou colocar o amora também. E vou deixar a bordinha para colocar o azul.
aqui dentro, cadê? Eu vou pegar um pouquinho do uva. Tem um espaço aqui dentro que é amarelinho. Então, eu vou preservar, eu não vou preencher. Eu vou colocar o uva aqui, ó, em volta da dobrinha. E vou puxar um pouquinho pra fora. E já vou colocar o azul aqui. E vou limpando o pincel pra dentro, ó, mas bem curtinho. Não é pra levar a linha muito comprida ali. Eu não posso preencher essa dobrinha total de branco, vai ficar estranho. Então, eu vou sujar o pincel com a amora. E vou deixar ela assim, ó, com um pouquinho de cor. E agora eu vou fazer o acabamento dessa parte aqui com o branco. Pouquinho só de branco, tá? Vou colocar em cima do azul. Eu estou colocando, eu não estou preenchendo. Com apertadinhas de pincel. Eu vou definindo e deixando mais iluminado. Você viu que o branco não cobre o azul. Aqui também, ó, aqui essa pétala maior é que tá por cima. Então, esse pedacinho aqui, a gente faz essa voltinha aqui, só um pedacinho, porque essa flor tá por cima. Então, é só um pedacinho aqui, ó. E toda essa beiradinha também eu vou colocar um pouquinho do branco. Dou uma puxadinha de pincel e a dobrinha. Desse lado também. Ó. Pronto. Ali atrás eu não vou colocar o branco. Agora, nós vamos para esta flor do meio, que eu vou preencher totalmente de branco. Preenchi. Eu creio que o teu risco tá aparecendo. Então, nós vamos fazer a sombra com o azul. É o azul Caribe. E eu vou começar por essa pétalazinha aqui de trás. Você vai pôr assim, ó, um pouquinho do azul Caribe. Lembrando que ele é branco, ele não é azul. Então, o azul tem que ser bem pouquinho. Aí, dá uma disfarçadinha assim. Você vai lavar o pincel todo instante. Agora, esta aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Lava o pincel, esfrega, lava pincel, esfrega. Agora, vamos colocar essa daqui por baixo dessa. Então, esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui vai ficar escurinho. Esse pedacinho pra cá. E essa daqui vai ter escurinho aqui nessa área só. Agora, a gente coloca aqui, ó. Temos aqui o espaço amarelo que eu preservei. Aqui a gente tem aquela dobrinha. E aqui a gente tem a outra dobrinha. Definir a sombra, eu volto com o branco, realçando a luz. Agora, você pode empurrar o azul, tá vendo? Olha só. Essa daqui tá por cima. Posso caprichar aqui no branco até aqui. Vou empurrar esse azul. Próxima pétala, que é esta, começa por aqui. Vai fazer a linha. Nem precisa empurrar muito, porque aqui é uma área de sombra mesmo. Esta, eu vou fazer, deixar ela totalmente por cima. Então, ela que divide com a luz aqui. E aqui, já tá seco a bordinha, eu já posso dar essa arrematada.
cortada aqui, assim. Vou trabalhar com uva, fazendo aqui aquele espaço que vai de preto, saindo daqui, ó. Você puxa assim pra fora, ainda vai o preto sobre esse uva. Pro lado de cá, a mesma coisa. E aqui, ó, entre as dobrinhas, preservando aquele amarelinho, você vai puxar também um pouquinho do uva. Aqui pegou bem em cima da costura. Eu vou colocar com cuidado e vou puxando. Vou fazer a dobrinha. Aqui, ó, vou deixar prontinho aqui. Do lado de cá também. Aqui agora é só receber o preto. Eu posso fazer com o branco, se precisar, assim, ó, o realce da parte que ficou por cima. Aqui, ó, eu tenho a dobrinha vem e fecha aqui. Desse lado também, ó, a dobrinha ela termina e fecha aqui. Fecha pra cá. Isso. Esse aqui, eu vou trabalhar as duas de trás com uva. Começo por essa, que é a que tá mais por trás. Faço a área de sombra. E com o branco, eu vou fazer a área de luz. Coloco o branco e dou uma puxada pra dentro. Olha, vai ficar assim meio manchadinho, sumindo. Aí, depois, a segunda, eu faço a mesma coisa. Ela tá por cima daquela, então o branco vai descer aqui inteiro. Ó, limpo o pincel e coloco o branco. Dou uma amassadinha de pincel. Estas três eu vou preencher com o amarelo ouro, inclusive aqui no centro, posso preencher inteiro. Preenchido, vou usar muito pouquinho uva para fazer a sombra. Nessa pétala vai aqui. Nesta pétala vem aqui. E aqui, ó, contorno aquele pingo ali, contorno a dobrinha. E dou uma puxadinha pra fora. E agora eu vou iluminar com o branco. Toda a área que ficou em amarelo ouro puro e que ficou por cima, você vai pôr um pouquinho do branco. Não espalhe muito esse branco, pode deixar assim meio manchadinho, tá? Ó, dou uma limpadinha de pincel. Aqui na borda inteira. Toda essa parte aqui. Se você colocou muito branco, faz assim, lava teu pincel e volta aqui, ó, do amarelo pro branco, empurrando esse branco. Se precisar, coloque um pouquinho mais do amarelo ouro. Aqui, ó, dobrinha. Branquinha, dobrinha, branquinha. Lembrando que essa dobrinha faz parte dessa pétala maior. Então, isso tem que ficar virado pra cá. Não levar essa dobrinha pra lá, pra cá. Ó, dos dois lados. E esse botãozinho aqui, eu vou colocar o amora. Já vou iluminar esse lado. Não, tem que iluminar aquele lado. Ele tá por cima.
Ó, iluminei com um pouquinho do branco. E vou colocar esse outro pedacinho aqui em amarelo. Eu vou usar um pouquinho do Amora para fazer uma sombra ali, ó. Daquele lado. E um pouquinho de sombra desse lado. Porque a pétala amarela tá por trás. E vou iluminar aqui com um pouquinho do branco, ó, só na pontinha. Vou colocar amarelo aqui, ó, em todos eles. E vou fazer o acabamento desse daqui com o preto, pincel 0, tá? Esses risquinhos com o preto, eles nunca vão cruzar essas partes aqui, ó, de luz. Nunca vai pra lá, ele sempre vem nessa posição aqui, ó. Sempre aparecendo nessa pétala e aqui em volta dessa partezinha amarelinha. Não tem nessas duas pétalas de trás, só tem nessas 3. Em alguns aparece bastante. Aqui tem a dobra da costura ali, ficou meio complicadinho. Vou deixar assim. Não tem que ser uma coisa muito parelha também. Vou fazer o acabamento dos outros, terminar esses risquinhos, daí eu te mostro. Olha como ficou o pretinho que eu coloquei, o acabamento que eu fiz. Agora, nós vamos fazer os arabescos que estão dos lados com azul turquesa. Aqui, ó, a gente precisa recortar. Então, aqui no meu risco, eu vou colocar mais um. Acho que eu vou colocar assim. No seu risco já vai, tá? Eu tô preenchendo com azul turquesa. Aqui, ó, eu trabalhei tudo com esse pincel número 4 e com pincel 0. Tô fazendo esse arabesco também com o pincel número 4. Deixa aqui, ó, faz assim um gordinho, aí vai afinando. Aqui você pode vir com a largura não, assim, ó, com o pincel viradinho assim, de ladinho. Porque a gente precisa fechar, que nós vamos recortar aqui embaixo. Agora eu vou usar o branco só para dar uma iluminadinha. Vou bater o pincel aqui e vou puxar, ó, até terminar a tinta. E aqui também, um pouquinho assim. Do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Agora, a gente vai fazer um fundinho aqui. Veja, aqui embaixo nós vamos recortar. Então, o fundo é só na área de cima. Vou colocar aqui, ó, uma pinceladinha de água e uma pinceladinha de amarelo ouro. Vou diluir, vou pegar bem pouquinho. Eu vou colocar um pouquinho de amarelo aqui. Você viu que eu tô lidando com o pincel número 4, bem pequenininho. Então, vai ser pouca tinta mesmo. Manchinhas, ó, tô fazendo manchinhas. Agora, a mesma coisa com o azul Caribe. Uma pinceladinha de água, nem lavei o pincel, vai esverdear um pouco aqui. Cantinho. Vou colocar nos mesmos cantinhos, em cima, assim, ó, do amarelo. Por aqui, que eu não tinha colocado o amarelo. Deixando essa manchinha pra fora. Aqui tem outro fundinho. Ó, cantinho. Vai aparecer o amarelinho, vai aparecer o azul e vai aparecer um lugar esverdeado, que é a mistura dos dois. Por que eu coloco uma gotinha de água? Para essa tinta não ficar só na superfície.
ela vai penetrar no tecido e não vai desbotar. Mais um pouquinho para terminar o lado de cá. Cantinho, sobe. Aqui nem precisa ir até o final, tá? Eu terminei por aqui já, antes de chegar lá. Equilibrar, porque o lado de lá ficou mais forte, tem que pôr mais um pouquinho aqui. Feito esse fundinho, agora eu vou pegar uma pincelada do azul turquesa e uma pincelada do amora. Eu vou pegar os dois assim, ó, no pincel, ó. E eu vou fazer um batidinho onde eu quero colocar algumas florzinhas. E essas duas cores juntas no pincel vão me fazer a base para isso. O azul é muito forte, tá? Então, às vezes é necessário pegar um pouquinho mais do amora. Se você não tem amora, você pode fazer com o púrpura, com o lilás. O efeito vai ser quase o mesmo. Até com violeta. Vai ficar bem bonito. Branquinho, pontinha do pincel. Vou fazer 5 pétalas. Vou fazer mais uma aqui. Como a tinta de baixo tá úmida, que eu acabei de colocar, então esse branquinho ele some um pouco. E é isso que eu quero, tá? Ó, 2 pinceladinhas faz um botãozinho. Aqui eu vou colocar só uma florzinha. Se você quer que a florzinha fique aparecendo bem, deixe secar um pouquinho o fundo. Aqui também eu vou fazer, eu vou colocar 3 florzinhas. As pétalas dessa florzinha, elas têm que ficar encostadinhas. É melhor que fique assim borradinho, vou colocar 2 só e um botãozinho ali em cima, porque ficou muito apertadinho. Eu vou colocar o lado de cá também. Agora eu vou colocar uma pinceladinha de amarelo ouro no miolinho e nossa florzinha tá pronta. O trabalho também tem que esperar secar para passar a termolina toda a parte de baixo, onde nós vamos recortar. O trabalho tá seco, então eu esqueci de um detalhe. Pintei a folha e passou um pouquinho de tinta, borrou aqui, ó, o meu bordado inglês. Então, antes de pintar, coloque um papelzinho aqui embaixo, tá? Para proteger, para eu não acontecer a mesma coisa. Vou colocar aqui um pouquinho de termolina. Termolina leitosa. A gente vai passar aqui, ó, na borda. Não adianta passar para baixo. Você tem que passar assim, ó, 1 centímetro, digamos, para dentro da pintura e a beiradinha. Porque você vai recortar bem aqui, ó. Então, não adianta passar termolina até aqui. Você tem que passar termolina aqui em cima da pintura. Pelo menos 1 centímetro para dentro da pintura, eu gosto de colocar. Tenha certeza de que tá ficando bem encharcadinho. Não é para pegar e fazer assim, para lá e para cá. Não. Pega a termolina no pincel. Eu tô usando um número 14. Passa bem direitinho. Espalhe bem. Depois que seca essa parte, eu gosto de levantar e passar do lado do avesso também. Aqui, ó, tem a costura, tem a dobra. Eu gosto de colocar assim termolina. Vou batendo o pincel para deixar bem encharcado. E às vezes, depois que eu recorto, eu ainda venho com a termolina e ponho mais um pouquinho.
Isso é segurança, porque o tecido não vai desfiar. Pronto, agora a gente deixa secar. Tá, trabalho seco, termolina bem sequinha. Agora vocês vão recortar toda essa parte aqui, ó. Tirar fora esse pedaço de pano. Eu gosto de usar uma tesourinha pequena. E eu gosto de cortar bem certinho em cima da pintura, um pouquinho. Ó. Olha, terminei de recortar, ficou assim a beiradinha. E agora eu vou passar mais uma vez a termolina. Vou passar desse lado da frente e vou passar aqui, ó, na bordinha do lado de trás. Isso vai dar um reforço para essa pintura não desfiar. E preste atenção aqui, ó, nessa dobra do tecido, encharque, encha bem, coloque bastante termolina na pontinha. Vou terminar o meu e já mostro para você. Trabalho concluído, espero que tenham gostado. Agora é só esperar secar e pode usar o seu pano. Trabalho pronto, espero que tenham gostado da sugestão. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até o próximo!